Boa noite, amado irmão, amada irmã, sejam bem-vindos a mais uma escola de fortalecimento espiritual, palavra e clamor. Hoje, terça-feira, dia 28 de abril de 2020, é um prazer poder entrar em sua casa mais uma vez com a palavra de Deus. Hoje, na parte da manhã, tivemos o nosso Café com Jesus, uma série de palavras para o início da nossa jornada diária. Agora, nesta noite, nós temos uma palavra direcionada ao nosso fortalecimento espiritual. E interessante que, diante dessa geração que nós vivemos, uma geração que, na maioria das suas vezes, em tudo se duvida, em tudo se questiona, uma geração que não sabe mais, eu não estou generalizando, porque há muitos lúcidos no meio de situações tão complicadas que nós vemos, que nós observamos no dia a dia, mas na sua grande maioria uma geração que aparenta um saber, mas não deseja mesmo uma sabedoria necessária. E muitas vezes, para se ganhar alguma coisa, para se fazer algo em benefício próprio, nós deixamos de viver o que nós vamos falar aqui esta noite, que é a dignidade diante do Senhor. Infelizmente, quantos estão professando o nome de Deus hoje e que não conseguem enxergar essa dignidade, ou não conseguem fazer esse caminho, perfazer esse caminho todos os dias para uma vivência digna. Então, neste momento, nós vamos passar a reflexionar sobre o Salmo de número 15, do verso 1 ao 5. Salmo de número 15, do verso 1 ao 5, por favor, dê uma pausa nesse vídeo, abra a sua Bíblia, procure este Salmo e iremos continuar então esta palavra. A dignidade é o modo de proceder respeitoso diante de todos e principalmente de Deus, a quem não podemos enganar, nem mentir, nem disfarçar, nem omitir. Por isto, precisamos nesta geração estarmos atentos à nossa conduta diante dele. Isto se faz em todos os lugares que passarmos, pois precisamos refletir sua glória, pois tudo é para ele, Deus. No nosso caso, meus queridos, tudo o que nós fazemos precisa refletir a glória de Deus. Tudo que nós intentamos em fazer, falar e viver, precisa haver o reflexo da glória do Senhor. Então nós vamos analisar um pouquinho isso, um pouquinho sobre esse assunto, nos Salmos de número 15, dos versos 1 ao 5. E nós vamos analisar verso por verso dessa palavra. Começando pelo verso 1, que diz assim: Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? A nossa primeira reflexão. Davi começa a salmodiar ao Senhor com duas importantes perguntas, e que devem ser feitas por nós todos os dias. Quem irá habitar no santuário de Deus? Quem, meu querido, estará apto a habitar no santuário de Deus? Quem estará realmente apto para viver no reino de Deus? O reino invisível do Senhor. Porque reino visível está entre nós e é representado pela Igreja de Cristo e cada um que faz parte dela. Cada um que é filho de Deus por adoção pelo sangue de Jesus Cristo faz parte do reino visível chamado a Igreja de Deus. Mas então, quem irá habitar no santuário de Deus? Quem irá habitar então nesta parte invisível do reino de Deus? Quem nele confia? Salmos de número 37, verso 3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Quem é justo? Salmo 37, verso 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre.
os decentes que amam o Senhor. Salmo 69, verso 36. A decência dos seus servos a herdará, e nela a descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. Estes poderão morar no santo monte do Senhor. Nós precisamos ter então 3 coisas para habitarmos nesse reino do Senhor. A primeira é confiança. Quando nós confiamos nele, nós então abrimos o espaço de deixar a nossa vida nas mãos do Senhor. Confiar em alguém é entregar a sua vida, é mostrar para aquele alguém que ele é importante, tamanho quanto que a sua vida pode estar nas mãos dele. Mas pastor, como assim? Eu confio em uma pessoa, eu sou muito amigo de uma pessoa, confio tanto a ponto de confidenciar para ela um segredo. Você está confiando a sua vida nas mãos dessa pessoa. Enquanto essa pessoa viver, ela precisa guardar esse segredo, aquilo que você confidenciou para ela. Confiança, então, é muito mais do que simplesmente você contar com alguém. É você deixar aquele alguém saber da sua intimidade. Então nós precisamos confiar no Senhor, sermos justos, praticarmos a justiça. Os justos herdarão a terra. Justiça, daqui a pouco eu creio que nós vamos falar um pouquinho da imparcialidade. Quem é justo é imparcial, meu querido. Quem é justo, minha irmã, é imparcial. Na devida proporção da resolução de um problema, você ouve e não torna-se parcial, nem por A, nem por B. Você vai procurar a solução desse conflito, buscando então a razão das partes. O que eu quero dizer com isso? Justiça é aquilo que faz com que o cristão seja diferenciado neste mundo, nesta geração tão corrompida, tão difícil. A terceira coisa é amar ao Senhor. Amar a Deus é colocá-lo acima de todas as coisas. Amar ao Senhor é colocá-lo acima de qualquer ideal, de qualquer situação. Amar ao Senhor é tê-lo não em primeiro lugar, é tê-lo na supremacia da sua vida. Alguém fala assim: nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Não, o Senhor não deve ter lugar na nossa vida. O Senhor deve ser aquele que é a supremacia na nossa vida. O lugar do Senhor é um lugar inigualável de níveis. Quando eu coloco em primeiro, segundo, terceiro lugar, quarto lugar, eu estou nivelando conforme o ganho daquela pessoa, conforme a importância daquilo que ele conquistou. Com Deus nós não nivelamos. O Senhor não é nivelado, não há lugar para ele. Há a supremacia de Deus, ou seja, o topo mais alto, o lugar mais alto, o lugar mais visível é do nosso Senhor. Todas as nossas conquistas, tudo que nós temos, tudo que nós somos ou podemos ser, precisa ser para a glória de Deus. O segundo verso diz assim: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. O que é integridade? Integridade é a qualidade daquele que possui inteireza moral, imparcialidade, retidão. Este indivíduo sempre pratica o que é justo, falando a verdade. Isto deve ser o nosso diferencial diante desta geração tão corrompida. Salmos de número 7, verso 8. O Senhor é quem julga os povos,
Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade, falando sempre a verdade, custe o que custar, doa a quem doer, atinja o que atingir. Salmo 86, verso 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. A decência nos faz caminhar por caminhos planos e praticar naturalmente o que Deus deseja nesta geração. Há várias formas de se falar a verdade. E eu quero me ater, porque eu já comentei um pouco sobre a justiça, sobre o ser justo, eu quero me ater à verdade. Há várias formas de falarmos a verdade. Porém, meu querido, eu sempre digo que a verdade, ela é o contraponto daquilo que o indivíduo deseja. A verdade é a forma contrária da mentira. A verdade, quando a verdade chega, há uma luz exposta sobre aquilo que está sendo falado. Há várias formas de dizer essa verdade. Nós podemos dizer essa verdade com bastante jeito. Eu posso, por exemplo, se eu pedir essa caneta a você, você bruscamente pode me dizer assim: não, eu não vou te dar essa caneta. Eu provavelmente saio bem chateado com essa situação. Poxa vida, eu sou tão amigo do João, do Pedro, e eu chego agora, peço a ele essa caneta e ele simplesmente me dá essa brusca resposta. Ao passo que eu posso chegar e pedir a você essa caneta e você dizer assim: olha, é o seguinte, eu não posso te dar essa caneta porque eu vou precisar dela dentro em breve. Se eu te der ela, eu não tenho como substituir, porque agora o comércio já está fechado, esse momento, e não tem como, e eu preciso dela agora em pouco. O que eu posso fazer é o seguinte: isso serve para amanhã, se servir para amanhã, eu até te dou uma caneta de presente. Mas essa, infelizmente, agora eu não posso te dar. Preste bem atenção. Eu falei o não de duas formas. A primeira forma, o não brusco. O não ríspido. Não, eu não vou te dar e pronto, e acabou. Não adianta nem insistir. A segunda forma, olha, infelizmente eu não posso te ceder a caneta. Foi o mesmo não. E a verdade imperou nos dois nãos. Quantas vezes não é a verdade que nós dizemos que magoa, que machuca, que causa as intrigas, que causam as contendas, as brigas dentro de uma casa? Quantas vezes não são os nãos que causam isso, mas a forma com que os nãos são ditos? Não é a verdade que causa a dificuldade, mas sim a forma com que eu emprego esta verdade. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ser verdadeiros. Doa a quem doer. Atinja ao que atingir. Não podemos, meus queridos, não podemos, não devemos ser parceiros da mentira. E esta parceria com a mentira tem tirado muitos da vida íntegra com Deus. Como eu disse que essa noite é uma noite de aprendermos a palavra para o fortalecimento espiritual, essa palavra ela tem que ter uma causa, um dano em nossa vida, um dano de mudança, uma causa de mudança. Quando nós falamos a verdade, nós estamos reafirmando toda e qualquer hora e momento que somos filhos de Deus.
que o nosso Pai é Deus, que aquele que manda em nós é Deus, que aquele que está acima de nós é Deus. Faça isso para mim. Olha, vai ali, faça esse favor para mim. Se aquele favor contrariar tudo o que você pensa, se contrariar o que está, o seu pensar aqui dentro desta palavra, se contrariar a doutrina de Deus, sabe, o ensinamento do Senhor sobre a sua vida, o mandamento de amar o próximo, o mandamento de respeitar o próximo. Ah, pastor, mas é mandamento, o mandamento de não negar e não colocar nada acima do seu Deus. Se isso negar a sua fé, diga não. Não, eu não vou fazer, porque isso vai de contrário ao que eu acredito. Isto é uma vida de integridade com o Senhor. Não adianta, queridos, nós aqui queremos passar pela palavra e colocar aquele jeitinho brasileiro, sabe? Aquele jeitinho que o indivíduo, não, isso aqui, olha esse cabinho de embreagem que ele soltou, mas é só amarrar um araminho que vai dar para viajar 700 quilômetros. Não, troca o cabo da embreagem, ele vai estourar, ele não vai aguentar os 700 quilômetros. Não adianta com a palavra de Deus, aquela gambiarrinha, aquele jeitinhozinho brasileiro, aquele jeitinho nosso de, não, a gente dá um jeitinho aqui. Não, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. O cristão precisa entender isso. O cristão necessita saber disso. Que a verdade deve imperar em todos os momentos. E aí o verso 3 diz assim: e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Comentário: para viver a decência diante de nosso Senhor e diante da sociedade, precisamos tomar alguns cuidados, sabendo que podemos causar irreversíveis situações caluniando pessoas. Precisamos viver um diferencial neste mundo. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Tiago, capítulo 3, versículo 6 diz assim: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então precisamos tomar o máximo de cuidado para que não caluniemos o próximo e com isso nos portemos indecentemente diante de todos. Preste bem atenção, querido. Calúnia dá até processo, né? Nos dias de hoje, difamação e calúnia dá processo. Mas, além do direito, esqueçamos então agora a cadeira do direito, que é uma cadeira bela. Esqueçamos então o código ou os códigos e vamos para a palavra de Deus. Por que caluniar alguém? Qual a intenção, o intento, a não ser o maléfico, o maligno sobre a vida da pessoa? Uma pessoa que não consegue segurar a sua língua, uma pessoa dada à fofoca, uma pessoa dada à intriga, uma pessoa que é dada a confusões,
Ela sempre está caluniando alguém. O que é caluniar, pastor? Como eu posso caluniar alguém? Ora, você não viu, você não presenciou, e você está espalhando aquilo que um dia ouviu. Como queremos ser íntegros? Como queremos ser dignos diante do Senhor? Morar no santuário de Deus, participar do santuário de Deus, se não conseguirmos guardar aquele pequeno membro que está entre o nosso corpo, chamado língua. Pastor João Mênio, eu, quando a fala não é minha, meu querido, eu não me aproprio dela. Pastor João Mênio, um dia aqui na igreja, me disse o seguinte: pastor, a minha esposa me disse o seguinte, que a língua é tão perigosa que ela tem 2 cercas chamadas dente. Então, não faça. Abrir a boca é muito fácil. Mas abra a boca para louvar ao Senhor. Viver dignidade diante de Deus é viver louvando ao Senhor. Se você sabe de alguma coisa e puder tratar com aquela pessoa que está dentro daquele caso, trate. Mas se não é da sua conta, da sua alçada, tratar também aquela situação, encerre o assunto. Sabe o que nós devemos fazer? Nós devemos orar. O instituto da oração está para todos os crentes. Que dificuldade, meus irmãos, quando nós pegamos alguém fofoqueiro, futriqueiro, mexeriqueiro, falador da vida dos outros, inventador de mentira, calunioso, difamador, pessoa que não tem um mínimo de escrúpulo e ainda carrega uma Bíblia debaixo do braço e diz-se crente. Ora, lembrando que esta palavra é a palavra de Deus, direcionada a todos que a ouvirem e especialmente a mim e aos membros de nossa igreja, para que nós aprendamos. Graças a Deus, eu não estou dizendo que nós temos isso aqui. O que eu estou dizendo é que nós aprendamos para que nós não coloquemos em prática. Quer ter dignidade diante de Deus? Quer então viver uma vida diante do Senhor nesta geração? Aprenda a conter aquilo que todos fazem. Mas todo mundo faz isso. Mas todo mundo toma esse posicionamento. Querido, nós não somos todo mundo. Nosso Deus não é Deus todo mundo. Nosso Deus é um Deus que visa um povo santo, fiel e de boas obras. E as boas obras não é só dar comida e bebida para alguém, não. As boas obras não é fazer um jejum de 48 horas sem comer, nem beber, nem dormir, não. As boas obras começam no proceder cristão. E um dos procederes cristãos é não falar mal um do outro, é conter a língua, é conter o membrozinho pequeno do corpo. Olha, é o Salmo que diz: e não usa a língua para difamar, para trazer má fama, língua de maledicência. Não usa a língua para isso. E eu acho interessante o que Tiago diz, né? Alguém lê só um pedacinho do texto? Não, Tiago ele fala assim: olha, assim também a língua é um fogo. E é um mundo de iniquidade. A língua é um fogo, ela incendeia uma floresta, ela consegue desfazer amizade de anos, ela consegue desfazer famílias, ela consegue desfazer, enfim, a língua, ela mal usada, quando ela promove inferno na vida dos outros. Olha só, preste bem atenção.
colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Sabe o que é ser incendiado pelo inferno? Ela causa, ela está ali, tem o prazer de fazer, e ela mesma desfruta da dificuldade de ter sido a propagadora da calúnia. Que evangelho é esse, pastor? O de Jesus Cristo. Um evangelho que causa contrimento na nossa vida. Porque senão não é evangelho, é simples balela usando Bíblia. Bíblia, ela tem que ser usada para nos causar, então, mudanças. Nova criatura diante de Deus. 4. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. O indivíduo que vive decentemente diante de Deus nunca muda sua palavra e atitudes de honestidade, mesmo que para isso sofra prejuízos de todas as formas, pois a verdade é a maior arma da pessoa que vive decentemente diante do Senhor, pois terá que prestar contas a Ele. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 14. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Ainda que tudo esteja ao contrário, precisamos estar firmes, mantendo a palavra pessoal. Que rejeita quem merece desprezo. Pitágoras diz que a melhor resposta para o tolo é o silêncio. Quando a tolice começa a querer imperar, você silencia, acaba a graça. Isso é desprezar. Desprezar aqui não é você não conviver, a não ser que você não consiga conviver mesmo com o indivíduo. Tem pessoas que infelizmente são intragáveis para viver, e infelizmente você não consegue ter um convívio com ela. Esse não convívio não quer dizer uma não prestação na necessidade da pessoa. Há pessoas que infelizmente são intragáveis. Mas pessoas que falam, são falastrões, pessoas que falam sem necessidade, falam bobagem, você deve desprezar. E o desprezo é você simplesmente se calar diante dos fatos ocorridos. A pessoa fala, está falando, e você está calado. Prestar atenção também tem o seu valor. Prestar atenção no que a pessoa fala tem seu valor. E isto nos faz viver decentemente diante do Senhor. Quem refreia a língua, refreia problemas. E refrear a língua também não é só na questão que eu falei aqui, antepassado, né? Do que a gente estava explicando agora no que se passou. Refrear a língua é também não dar resposta brusca. É, ao invés de dar a resposta, responder com silêncio. Mas honra os que temem o Senhor. Dá ouvido aos que temem ao Senhor. Saber que os que temem ao Senhor têm algo para ensinar. E mantém a sua palavra, mesmo quando ele sai prejudicado. Foi você que fez? Não. Olha, se você não falar que foi você que fez, a coisa não vai ficar boa para o seu lado. Então não vai ficar, porque não fui eu que fiz. Não, mas eu estou dizendo que não fui eu que fiz. Vocês são no prejuízo, eu saí no prejuízo. Por quê? Eu afirmei que não fui eu que fiz diante de alguém que está afirmando que foi você que fez. Mas a verdade está exposta dentro da sua palavra.
Como já disse, já citei, a verdade sempre, se possível, paz. Palavras de Martinho Lutero. A verdade continuadamente, todos os dias. Se for possível, paz. Se na paz houver a verdade, ou se a verdade conseguir produzir a paz, vamos viver então com as duas situações. Se a verdade for um fator, um ponto de não haver paz, não vai haver paz. Por quê? Por causa da verdade. E Salmo 15, verso 5, que diz assim: que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Outra característica que há no servo de Deus nesta geração, que deseja realizar a diferença, é a de viver de forma digna, que não anda cobrando dos menos favorecidos usuras e juros naquilo que faz, visando ter lucros, que não aceita injustiça e nem a promove contra quem é inocente, nem mesmo se houver somas consideráveis ou mesmo argumentos condicionais. Lucas capítulo 22, versículo 47. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Atos capítulo 1, versículo 18. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Pessoas que praticam tais injustiças nunca vivem plenamente bem, e Jesus, por incrível que pareça, foi vítima de uma destas ou dessas injustiças. Eu conheço pessoas, se dizem servo, eu não sei até onde, não estou aqui para julgar, não estou sentado na cadeira de ninguém, de Deus, de Moisés, de ninguém, mas que estão absurdamente ricas, fazendo empréstimo a juros e usura, e que estão dentro das igrejas. E conheço pessoas aceitando suborno contra o inocente. Infelizmente, no meio do povo chamado povo de Deus. Eu conheço isso, muitas vezes já vi isso, muitas vezes já vi injustiça ser cometida. Você viu? Vi, e a pessoa não estava ali. Você sabe? Sei, e a pessoa não estava lá. Jesus, quando caminhava para o final do seu ministério terreno e para nos promover a salvação, Jesus foi vítima de uma coisa assim. Ofereceram 30 moedas de prata para Judas. Olha, nós vamos te dar 30 moedas de prata, você sinaliza quem é ele. Tudo bem, eu vou sinalizar, sim. Chegou próximo a Jesus, na hora da oração, no Getsemane, deu a Jesus um beijo. E assim ele traiu Jesus, e todos conhecemos a história. Diz a Bíblia que o arrependimento foi tão grande, foi tão amargado sobre a vida de Judas, que ele compra um campo e ali ele se enforca, ele cai de cabeça. Há várias versões nas traduções bíblicas. A minha diz que ali caiu de cabeça, seu corpo partiu ao meio e suas vísceras se derramaram. Judas arrepende amargamente de aceitar o suborno contra o Senhor. Meu irmão, eu quero terminar essa palavra nessa noite olhando para você e dizendo: pelo amor que você tem em Deus, nunca permita na sua vida ser subornado por nada, para ninguém, nem por alguém.
Olha, nós começamos a dizer sobre a integridade, sobre a dignidade, sobre a verdade, sabe? Nós falamos sobre couraça, nós falamos aqui sobre o momento de nós vivermos dignamente nesta geração corrompida diante de Deus, como dignos de Deus. Faça jus dessa dignidade. Pastor, que evangelho é este? Esse é o evangelho da verdade. Esta é a nossa palavra nessa noite, na nossa escola de fortalecimento espiritual. Quer ser fortalecido? Quer realmente andar com o Senhor, ter dignidade diante do Senhor? Mantenha-se firme dentro da verdade. Mantenha-se firme nas suas convicções. Ainda que você seja tentado de todas as formas por alguém, por alguma coisa. Olha, de repente você está ouvindo esta palavra nessa noite e é o que você está passando neste momento, sendo tentado a alguma situação. Não faça. O reino de Deus é muito maior. O reino de Deus é muito mais importante do que qualquer coisa nesta vida. E para terminar, vivamos uma vida decente, justa e moral diante de Deus, pois ela começa no dia a dia com o ser humano, o seu semelhante, aquele que é igual a nós em todos os sentidos. Não adianta pensarmos que Deus irá nos receber se não conseguirmos viver na honestidade com o nosso semelhante. Sejamos então verdadeiros em todo custo. Isso traz vida e ainda eterna. Que essa semana nós possamos reflexionar nesta palavra. O Salmos de número 15 é muito rico. O Salmos de número 15 é um salmo pequeno em versos, mas é um salmo riquíssimo no seu conteúdo. Faça do Senhor a sua bandeira. Faça do Senhor todos os dias o seu ideal. Viva para Ele, por Ele e com Ele. Escola de fortalecimento espiritual, palavra e clamor. Que Deus te abençoe nessa noite, sua família, em Cristo Jesus.